Olá! Eu vim então compartilhar com vocês os livros que eu li nesse primeiro semestre de 2025. Tô aqui pensando se eu gostei, se eu não gostei, se foram boas escolhas. Será que vocês vão gostar? Deixa aqui no comentário se vocês têm interesse nesses livros, se vocês vão achar interessante. Se vocês tiverem algum título também para recomendar, algum que vocês leram e gostaram muito, deixa aqui nos comentários. E agora eu vou então mostrar para vocês esses livros. Vamos lá! Olá, meu nome é Márcia, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Reflexões. E se você gostar do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, considere inscrever-se aqui no canal para me fazer companhia. Muito bom falar de livros. E se você gostar de algum desses títulos, eu vou deixar aqui o link, né, para você comprar o livro pela Amazon. Usando o link aqui do canal, você nos ajuda muito. E também vou deixar aqui em algum cantinho do vídeo um QR Code, caso você queira apoiar o canal. Será muito bem-vindo o seu apoio aqui. E eu vou mostrar então para vocês esses livros, já deixando claro, gente, que eu sou uma leitora mediana, né? Eu não leio tanto assim, afinal de contas eu tenho uma vida social, eu trabalho, estudo, tenho família, gosto de visitar meus amigos, parentes, então a gente tem que encaixar tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, então eu não me pressiono a ler trocentos livros, né? Eu só não sei se as minhas escolhas foram as melhores esse ano. Tava ali os livros, eu fui lendo e não sei se foram assim leituras tão gratificantes. Vou trazer aqui, vou dar as minhas impressões. Aí eu quero que você deixe a sua opinião. Se você já leu algum desses livros, se você gostou, se você tem algum aí para me recomendar, algum título legal. E já pedi desculpa para vocês, gente, pelo reflexo do óculos, mas hoje tá um dia muito frio aqui em São Paulo, muito frio mesmo, muito escuro e tá difícil aqui a iluminação. Peço que vocês me perdoem, vou trabalhar para melhorar isso aí. Então vamos lá. O primeiro livrinho aqui que eu vou trazer não é por ordem, assim, ele primeiro esse e aquele, tá? Mas eu vou trazendo aqui para vocês. Vou dar uma breve pinceladinha aí no que quer dizer, né, na história do livro. Então, esse aqui que eu li, Correndo Descalça. Olha que capa bonitinha, da Amy Ermon, né, a autora do livro Beleza Perdida, diz que é bem famoso, não conheço, da editora Verus. E esse aqui tem 306 páginas, não é um livro assim tão grande, mas também não é pequeno, mas você lê muito rapidamente, porque é muito fofo esse livro. Se vocês quiserem sair da ressaca literária, esse aqui é o livro. Eu não fiz ainda a resenha dele aqui pro canal, se vocês gostarem da premissa, deixa aqui no comentário se vocês querem ouvir, né, sobre esse livro ou não. Mas aqui fala de uma moça, não vou dar muitas informações, é uma moça que passou por muitas dificuldades na infância, é um romance de formação, vai contando sobre a vida dela até uma determinada idade, e que ela passou por muitos problemas difíceis, muitas perdas na infância, no começo da adolescência, e foi difícil para ela. Ela encontrou o amor, porém, é bem complicado. A história desse livro, gente, foi muito interessante, porque é a história de amor verdadeiro, um amor que vai se construindo aos poucos no coração de uma adolescente, de um outro adolescente, sabe? E não tem aquele hot perturbador, tá? Aquele hot destrutivo. Enfim, e é muito interessante. Eu não vou dizer que esse é um romance cristão, porque aqui os personagens, eles são mormons. Eu não sei muito a respeito da religião dos mormons, mas acredito que eles não veem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, então não é um romance cristão. Porém, é muito respeitador, é muito bonito, é sobre o amor, é sobre as coisas da vida. Enfim, amei ter lido isso aqui, amei mesmo. Não me lembro quantas estrelas eu dei, eu acho que foi 3,5, 4 estrelas, alguma coisa assim. Para você que quer sair da ressaca literária, esse aqui é o livro, ó, muito facinho de ler, uma escrita muito gostosa. Muito bom. Li também esse livro maravilhoso, que inclusive tem resenha no canal, que é Clara dos Anjos, nessa edição aqui da La Fonte, né, do nosso querido Lima Barreto. Amei ter lido essa história, então não vou falar muito também, porque a gente já tem resenha dele aqui no canal, eu falo bastante coisa.
Gente, tem grandes lições para nós aqui, principalmente da época em que Lima Barreto escreveu. A história toda ali no começo do século XX, e é muito interessante, vai falar muito sobre a questão racial, como os pretos eram vistos, né, logo no começo da independência, como era o Rio de Janeiro, como era a vida, principalmente das meninas, das mulheres pretas, não tinham muito estudo, quase nenhum estudo, e não eram assistidas pelo Estado, não tinha nenhuma assistência. Enquanto que nessa época aqui era crime o homem dormir com uma mulher e não assumi-la. E vai acontecer muito disso aqui, porém essa lei não tinha muito efeito sobre as mulheres pretas, para vocês terem uma noção. Então, é bem triste, mas a escrita do Lima Barreto me conquistou, me ganhou. Eu coloquei vários livros dele da minha wishlist, porque eu quero saber muito. A história de vida dele também me marcou muito e eu super recomendo. Li também esse livro maravilhoso, eu nunca tinha lido Kazuo Ishiguro, mas li aqui Clara e o Sol, né, da editora Companhia das Letras. Ó, o cortezinho laranja, ó, muito bonitinho, amei essa edição. E ele tem aqui exatamente 330 páginas, diagramação também muito perfeita, ó, muito gostoso. E aí vai falar de inteligência artificial. Aqui a Clara, ela é uma robozinha, né, uma inteligência artificial, que é acompanhante, ela vai acompanhar crianças, adolescentes, ela é feita para companhia, só que ela é um pouco diferente das outras, ela vai desenvolver algumas habilidades que não são comuns para robôs. E é muito interessante, aqui o Kazuo Ishiguro vai trazer essa coisa, como que a gente vê a inteligência artificial, como se é legal, se não é, sentimentos, objeto, porque você se apega a Clara, porém Clara não é um ser humano, Clara é um objeto, né? E o final de Clara mexeu muito comigo também. Tem resenha desse livro aqui no canal, muito bom, gostei demais de ler. Foi meu primeiro livro de ficção científica e eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro. Pretendo sim ler mais livros do Kazuo Ishiguro. Esse aqui é uma discussão sobre os nossos sentimentos humanos com relação à inteligência artificial. Mais ou menos isso, acredito. Eu li um livro, que esse aqui é do projeto de livros que eu escolhi aí, 6 livros para ler durante esse ano, sobre literatura brasileira, inclusive Clara e os Anjos também é desse projeto. Esse daqui é o segundo livro, então, desse projetinho que eu escolhi para reler esses livros da escola. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse daqui também, esse é da editora Record. Tô travando aqui. A diagramação muito maravilhosa, muito perfeitinha. Folhas amareladas. Esse livro também vai falar um pouquinho sobre o Graciliano Ramos. Tem bastante coisa e tem um pouco mais de 170 páginas, 174 páginas. Gostei também muito de ter lido, não fiz ainda vídeo para ele, mas vou fazer. Eu quero trazer para vocês como foi a experiência de ter lido Vidas Secas depois de muitos anos, porque quando eu li eu era adolescente, foi assim um gatilho ter lido esse livro, eu passei por muitas questões e sempre tive medo de voltar a esse livro, voltar a essa história, e quando eu voltei, né, quando eu li, eu escolhi, falei, não, vou enfrentar. Foi uma coisa totalmente diferente, para vocês verem como o momento que nós estamos faz a diferença na hora de ler um livro, né? Enfim, foi muito diferente. Eu quero contar para vocês a experiência, porque eu acho que tem tanta resenha desse YouTube de meu Deus, sobre Graciliano Ramos, né? Sobre esse livro, inclusive, que é mais para falar mesmo da experiência, do que foi ter lido depois de muitos anos e tudo mais, e ter voltado a esse livro aqui, que fala muito de uma realidade que o Brasil vive, né? Ou pelo menos vivia muito mais fortemente nessa época em que o Graciliano escreveu, que também foi no começo do século XX. Muito interessante, eu quero compartilhar com vocês depois disso aqui. Outro livro que eu li, que eu achei também muito interessante, gente, eu achava que era totalmente diferente. Eu tinha uma outra ideia desse livro. Querida Combine, da Sayaka Murata. Esse livro aqui, então, é da Estação Liberdade. Gosto muito da Estação Liberdade. Tem muitos livros dessa editora. E esse livro tem aqui 148 páginas também, ó. Muito bom a diagramação, né? Letras grandes até. As folhas amareladas, né? Ó, muito
boa qualidade material aqui. Minha querida Combine é esses lugares, tipo lojas de conveniência que tem lá no Japão. E a gente vai acompanhar aqui uma protagonista que ela é diferente das outras pessoas, ela é um pouco diferente. Ela ama trabalhar nesse lugar, ela se descobriu nesse lugar e ela vai contar pra gente como é o dia a dia e vai trazer muitas questões do cotidiano que a gente vive hoje em dia, né? Da pressão social sobre você ter que se casar ou não, de você ter uma família ou não ter a família, de você escolher bom emprego, ou seja, é muito mais sobre estar bem na fita do que você estar feliz com aquilo que você está fazendo, independente do seu ganho material. Então vai falar muito mais sobre isso e eu achava que era outra coisa. Aí eu vou fazer resenha aqui também, não tem resenha ainda desse livro aqui, mas eu vou fazer pra gente. Muito bom. Outro livro que eu li, esse eu esperava muito, acho que eu fui com muita expectativa nesse livro e me decepcionei completamente. Enfim, é do Yasunara Kawabata, O País das Neves. Ele também é da editora Estação da Liberdade. É a mesma diagramação, folha muito boa, né? O papel, o tecido, ó, o papel, a diagramatura, né? Acho que é assim que se fala. Grossinho, sabe? É um papel muito bom. Olha que bonito. A capa é linda. Tá aqui o nosso autor. Yasunara Kawabata. Eu tenho mais 2 ou 3 livros dele aqui em casa. Gente, eu achava também que era outra coisa. A escrita é muito linda, a escrita é bem poética. Ele vai contar a história de um homem de meia idade que é herdeiro, ele vive bem, trabalha, ele é escritor, jornalista, alguma coisa assim, que eu já li já tem um tempinho. Se vocês quiserem, eu posso fazer a resenha desse livro pra vocês, mas não foi uma coisa assim que eu gostei tanto. Uma realidade muito diferente, ele vai contar muito sobre o Japão antigo, sobre alguns acontecimentos, paisagens. Ele é muito bom para descrever as paisagens, você consegue ver, sabe? E a forma como ele escreve também é quase um poema. É muito lindo, eu aprecio muito isso na literatura. Isso eu gostei muito, mas a história em si desse homem de meia idade, rico, que saía lá da casa dele, com a família, com a esposa e tudo, e ia lá para essa cidade das neves, esse país das neves, onde nevava muito, ele ia lá para relaxar, ficava lá nas termas e acabou se envolvendo com uma geisha lá. E, enfim, meio que se apaixonou e ia de ano em ano lá pra vê-la. É mais ou menos sobre isso. Eu não gostei muito, não me apeteceu, não foi uma coisa assim, mas foi muito bom pela descrição do Yasunara Kawabata. Eu espero que os próximos livros que eu lerei me prendam mais. Mas também pode ser aquela coisa do momento, né? Não foi um momento que eu coloquei toda a minha atenção na história. Não sei, veremos. Você leu? Gostou? Deixa no comentário. Um livro que eu vou fazer resenha, com certeza, porque é um livro curto, mas tem muita coisa interessante. Que é esse aqui, Jacob Hasselman, Golovin. É um livro da Sétima Selo, gosto muito dessa editora, fiz uma compra bem grande no começo do ano, um saldão que teve, até tem vídeos aqui que eu falei dos preços, são livros caros da Sétimo Selo. É um livro curto também, um livro de nem 100 páginas, tá, gente? 93 páginas. Essa aqui é uma história da Revolução Russa. O Jacob Hasselman vai falar um pouquinho do clima que estava ali a Rússia dentro desse período de revolução, né, de guerra. Aí vai falar para nós dessa... Eu acho que essa mulher aqui, eu fico imaginando na história, eu ia lendo e imaginando que era ela, a pessoa dela, que é a Maria Krundner. Ela é uma aristocrata, o marido também, o marido... Ela não via esse marido já há 4, 5 meses, porque ele teve que fugir ali de onde eles moravam, da Rússia, para Pérsia, por conta da revolução, da guerra. E ela já não tinha mais notícia dele há mais de 5 meses. E ela estava com um bebê, com 4 filhos. Aí ela decidiu ir atrás do irmão dele, que também ela não falava, o irmão dele não aceitava.
Mas ela decidiu pegar esses 4 filhos, um bom dinheiro e vários criados, e ir atrás desse marido, ir atrás desse irmão dele, desse cunhado, para saber o paradeiro do marido, o que aconteceu com o marido. E no meio aí dessa viagem, acontece dela encontrar um marinheiro chamado Golovin, um marinheiro revolucionário, que é totalmente contrário a ela, aos seus pensamentos, à sua forma de viver elitizada, a sua pureza de pensamento. Ele é perverso, gente. Foi assim um embate interessante. Fala muito dessa força feminina. Eu quero gravar um vídeo, principalmente falando isso, porque veio muito de... Enquanto eu li, eu ficava pensando muito no... Nossa, que mulher espetacular, que mulher interessante. E ali tem um embate, né, no duelo deles, e você fica pensando, se fosse hoje, como teria sido. Enfim, vai falar muito sobre essa força feminina e como nós mulheres nos vemos hoje, o que é essa força feminina, o que é essa feminilidade, como ela é importante para o mundo. Eu achei muito legal, gente. Eu vou fazer um vídeo disso aqui, vocês me aguardem. Até o final do ano eu faço. Livro que eu achei maravilhoso, eu li muito rapidamente, me apaixonei, li muito rápido. Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, que também faz parte desse projetinho. Inclusive, eu vou fazer também vídeo, porque eu prometi, né? Eu falei que ia fazer vídeo de todos eles, da escola, livros que eu li na escola nesse projeto. Então, esse já é o terceiro, eu só fiz vídeo de um. Olha como tá corrido minha vida, gente. Eu amei. Esse livro aqui, essa história da escravizada, a gente já tá meio que careca de saber, porque teve novela na Rede Globo, teve novela acho que na década de 70 também, na Rede Globo não, na Record, eu me lembro da Record. Não cheguei a assistir toda a novela, assisti uns pedaços, mas o livro é muito bom, me despertou assim, por exemplo, porque eu comecei a ler, gente, pensando, ai, eu já conheço essa história, ai... Escravizaura, tão antigo isso, e não sei o que. Falei, ai, sabe, você começa a ler sem muita vontade, porque já é uma situação que já teve novela e tudo mais. Eu falei, ah, tá bom, mas eu vou ler. Comecei a ler, escrita maravilhosa. Você lê assim, muito poderoso a escrita do Bernardo Guimarães. Eu fiz até uma pesquisa para saber mais títulos dele. Gente, isso aqui é muito interessante. Então, para quem não sabe, a história da Isaura, ela é uma escrava branca, né, dotada dos melhores sentimentos, pura de coração, ela canta, ela toca. Ela foi criada, né, pela sua senhora, depois que a mãe faleceu. Morreu, na verdade, de maus tratos, porque o pai da senhora dela se apaixonou pela escrava. Enfim, foi aquela coisa que a gente já sabe, mas a escrita é muito maravilhosa. Aí ela foge do Leôncio, que é o filho dessa senhora, depois que ela morre. Gente, eu vou fazer um vídeo falando bem bonitinho pra vocês, mas eu já posso garantir que é maravilhosa a escrita, é maravilhosa. Muito boa, gostei demais. Foi assim um livro que eu, mas já acabou. E é sucinto, gente, é muito sucinto. Essa minha edição aqui, então, é da Princípios. Tem 175 páginas, eu acho que, deixa eu peguei aqui correndo, deixa eu ver. Isso mesmo, 175 páginas, a diagramação muito boa. Como vocês sabem, a Princípios, ela tem... os livros são, assim, muito molinhos, muito gostoso, você dobra e tudo mais. E como eu sempre digo, a única reclamação são as capas, que são muito finas, né, assim, elas não têm a qualidade, assim, o papel é muito fraquinho. Então, conforme você vai usando, vai rachando aqui no meio, sabe? Então, a durabilidade, pelo menos da capa, não é muito legal, mas o miolo, tudo aqui, sabe? A forma como você pega o livro é fantástico, maravilhoso. Outro livro que eu li, amei, gostei demais, foi esse daqui, Fragmentos Clínicos de Psicanálise, do Dr. Sérgio Telles, que eu mostrei aqui pra vocês que eu ando muito interessadíssima em psicanálise. Vou vir aqui, tá, no canal, falar muito pra vocês sobre a importância da psicanálise. Eu não achava que era tão grande assim. Inclusive, eu comprei um livro, que depois eu vou fazer aqui um book haul pra vocês. Sim, a psicanálise cura. É muito interessante, muito interessante. E aqui, o doutor, ele vai trazer pra gente vários casos clínicos
que ele atendeu, né? São 20, se eu não estou enganada, 20 casos. Como ele foi atendendo, a linha de raciocínio que ele usou para ajudar essas pessoas, para entender o que elas estavam passando, para trazer a ela, ó, o que tá te incomodando é isso. Você tem que ressignificar isso aqui. Aí a pessoa, nossa, então quer dizer que os comportamentos que as pessoas estavam tendo, os conflitos, eram lá do inconsciente, de traumas do passado, de situações do passado que estavam se refletindo ali num momento de gatilho, num momento atual, e elas não estavam entendendo. E aí é esse papel do psicanalista, né? Através da sua fala, daquilo que você está falando, daquilo que está te incomodando, ele ir tentando ali entender o que é que está acontecendo com você para te ajudar a entender e ressignificar. Muito bom, super recomendo se você tem curiosidade. E o último, na verdade, o último físico, porque tem 2 livrinhos que eu li na Biblioteca Digital de São Paulo, na Biblion, que eu quero mostrar para vocês também. Eu li aqui os ensinamentos da Torá. Gente, comprei essa Torá, coisa maravilhosa de couro. Olha que lindo isso aqui. Muito maravilhoso. As folhas são de tipo de revista, sabe? Muito lindas. E aqui nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é a Torá, os ensinamentos da Torá aqui. Eu achei maravilhoso. Então, ela vai de Gênesis até Deuteronômios. Ó, tem muitas figuras aqui. Também tem mapa. Deixa eu mostrar um mapinha aqui pra vocês. Tem notas de rodapé. Ó, tudo isso aqui é nota de rodapé que vai te ajudando a entender historicamente o que estava ali acontecendo naquele momento. Foi muito interessante. As palavras hebraicas, algumas mais importantes, o significado. Aí tem tabelas aqui das festas do Antigo Testamento, que quer dizer para a gente poder entender um pouco mais da cultura de Israel, e eu acho isso fantástico. Muito, muito legal, muito maravilhoso. Deu um outro significado na leitura. Esse livrinho que eu vou deixar aqui, que é Para que serve a psicanálise, da doutora Denise Mourano, e é da Zahar, né? E ela vai falar sobre os aspectos mais importantes aí da psicanálise, como entender melhor a psicanálise. Ela vai falar um pouquinho também de arte, cultura, pelos olhos da psicanálise. Gostei bastante, foi uma boa introdução, né, nessa parte. Depois eu li também Nossos Amigos Invisíveis, do Dr. Ray Phillips, da editora BV Books, que vai explicar pra gente sobre os anjos, como eles foram criados, por que eles foram criados, a ação deles nas nossas vidas, daqueles que creem em Deus, daqueles que buscam e professam Jesus Cristo, mas também na vida daqueles que não, porém que Deus está ali intervindo a favor dessas pessoas, a favor do mundo, a favor do país. Então, eles têm um papel muito importante. Eu gostei demais desse livro, principalmente porque desmistifica muito o que são esses anjos, né, que a gente ouve muito falar. Vai desmistificar a aparência deles, que são seres de luz, não tem forma física. Então, eles podem aparecer para nós em algum momento como seres humanos, e você nem achar que era um anjo, porque ele apareceu, né, em forma de ser humano. E desmistifica tudo. Desmistificou tudo que eu sabia a respeito de anjos, tá, gente? Eu acho que vocês vão gostar de ler. Se você tem, né, curiosidade, acho que vale a pena. Eu peguei, né, na Biblioteca Digital de São Paulo. Se você não achar, você vai encontrar no Kindle da Amazon, para os assinantes, né, do Kindle Unlimited. E ali tem muitos livros interessantes, inclusive esse. Bom, gente, foram esses livros, então foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 livros que eu li até esse momento. Já achei maravilhoso. E você, quantos livros você leu até agora? Deixa aqui nos comentários para eu saber, pra gente conversar. Gente, tô bem feliz, gostei demais desses títulos. Li, então, 2 livros, 3 livros brasileiros, livros clássicos da nossa literatura. Fiquei muito feliz. Li um russo, li um de psicanálise, que é a minha área de interesse. Li 2, na verdade, da minha área de interesse, que não são literatura ficcionais. Como é que tá aí? Vocês estão balanceando ficção e não ficção?
desenvolvimento pessoal, como que vocês fazem aí essa divisão? Ou vai dando vontade, vocês vão lendo? Bom, tá aqui para vocês. E eu vou trazer aí ao longo dos meses, das semanas, os outros que eu for lendo, os que eu achar bem interessante, comentar aqui com vocês, o que a gente consegue assimilar de bom, né, dessas literaturas. Gente, muito obrigada por ter estado comigo. Se puder apoiar o canal, tá aí o QR Code. Se quiser comprar algum desses títulos aí na Amazon, vou deixar o link, vocês me ajudam bastante. E muito obrigada, gente, por ter estado aqui comigo. Foi muito bom fazer esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!